Olá! O Papo Literário de hoje é com o advogado, publicitário, professor e escritor bagéense Luiz Coronel. Ele está aqui em Bagé para comemorar seus 80 anos de vida e vai nos contar um pouco dessa super trajetória na literatura, suas lembranças aqui de Bagé. Obrigada por aceitar o nosso convite. Então, queria começar lá pelo princípio mesmo, né? Queria saber um pouco das suas memórias aqui de Bagé, que o senhor cita tanto, assim, né, nos seus poemas, nas suas crônicas. Quais são as principais? O que mais lhe toca aqui na campanha? Eu acho, quando eu falo com Bagé, eu me sinto um pouco ventrílogo, porque eu estou falando comigo mesmo. Né? Falar sobre Bagé é falar comigo mesmo, né? Sobre mim mesmo. Né? Essa história do guri da Praça Esporte, né? Eu, quando pequeno, recebi 2 títulos. Guri do Dr. Djalma, ou o guri lá da Praça Esporte, ou o guri da Dona Melinha do Posto, que era lá em Piratininha, minha mãe trabalhava no posto de higiene. Uma infância bastante humilde, assim, a minha família de pequenas posses, mas muito elegante, né? Tio Djalma, um homem pobre, mas botava um fumoir, botava um casaco para ir para a mesa. Talvez eu tenha herdado um pouquinho desse cuidado de se vestir, que às vezes até é meio incompatível com a minha profissão, diretor de uma agência de propaganda, todo mundo veste bem anarquicamente, eu sempre mais ou menos vestido mais socialmente. Tudo é resíduo, né? Tudo é resíduo, né? Na minha casa a gente não ia para a mesa sem camisa de jeito nenhum, né? Então, tu adquire certos hábitos, certas referências. O mundo anda numa velocidade que se tu não viajar para dentro de ti, tu perde as rédeas do tempo. Então tu tem que ser muito fiel a ti mesmo, às tuas lembranças, à tua memória e aos teus sonhos. Se tu fizer essa parceria com a tua memória e com teus sonhos, tu te constrói e passa o teu tempo com relativa harmonia em um mundo em desarmonia. Não é? E o menino que patinava aqui nesse rinque e virava cambota no balanço para ganhar dinheiro para ir à sessão Vermu, onde os artistas se beijavam. Minha família é muito religiosa, não dá dinheiro para ir à sessão Vermu. E eu ficava muito, muito tentado para ver os artistas se beijando, né? E era um beijo muito frio, eles só juntavam os lábios, não havia esse liquidificador, né? E então eu virava cambota para ganhar dinheiro. Eu tenho até hoje um calombo aqui atrás. O cara disse, guri, essa cambota que tu vira, qualquer um vira, quero ver tu fazer dupla. E eu embalei a balança mais alto e dei o salto e a balança deu aqui. Eu caí no chão sangrando a nuca e me levaram na farmácia do seu Nunes. E eu perguntei para o seu Nunes, como é que tá, seu Nunes? E ele disse, não tá um buraco, mas eu vou tapar com uma rolha. E eu saí disparando e a gurizada atrás para me pegar, né? Então, são tudo memórias. Os patins, eu ajudava a missa. De defunto, eu ficava na ponta dos pés para ver o nariz do morto. Né? Eu ficava impressionado com o morto, depois de noite não podia dormir. Né? Naquele quarto, era o quarto da tia Mimosa. Uma vez eu fui ver A Moça Sem Corpo. Era só uma cabeça numa bandeja, aquele truque de espelhos, e tinha bastante algodão com mercúrio, que seria o sangue, né? E eu devia ter 10 anos, né? Eu fui lá de manhã, não tinha ninguém, só eu e ela. E eu perguntei, de que te alimenta? E ela disse, de injeção. Eu digo, onde injeção? Ela disse, na bochecha. Então tá. E aí me deu um surto, um pavor, eu saí disparando. E de noite, eu me lembro que eu dormia no pé da tia Mimosa, eu via 1000 bandejas com cabeça girando, né? Quer dizer, tudo isso eu tenho um manancial de memórias. Eu ajudava a missa e fazia ponto, e com ponto eu ganhava a bola para jogar basquete ou patins, que era minha grande maravilha, era patinar aqui na frente. Os meninos mais apoderados, que estudavam em Porto Alegre, eram um luxo, as famílias ricas ou mais bem situadas
não estudavam em Porto Alegre, em Bagé, estudavam em Porto Alegre. E a gente recebia eles no fim do ano, os meninos e as meninas, das férias. Para a gente, eles eram os ídolos, eles traziam roupas que a gente não tinha, histórias que a gente não tinha, né? Então, era um mundo que quando eu vou conhecer esse mundo mais tarde, eu vou ver que o mundo era menor do que a fantasia que eu criava, né? Não é? Palácios, academia, são coisas que chegam à tua vida e que bom que elas te encontrem maduro para que tu não percas a noção do teu exato tamanho, que é o tamanho da tua emoção e o tamanho das tuas memórias, né? Que não permita nunca que a vaidade chegue em ti. Um certo orgulho sobre algumas coisas que tu fizesse tem sentido, né? Por exemplo, eu me sinto muito orgulhoso do meu livro, Um Cronista Inesperado, que foi lançado aqui em Bagé, ter sido o livro de cátedra da Universidade de Salamanca, cadeira de português. Me sinto orgulhoso de ver tantas canções de Rio Grande do Sul se integrarem definitivamente ao repertório gaúcho, Gaudêncio Sete Luas, Corda de Espinho, Pilchas, né? Próximo sábado tem um Galpão Crioulo todo em minha homenagem, com músicas minhas, das quais eu sou letrista, com parceiros como Marco Aurélio, Sérgio Rojas, Lenin. Eu sempre trabalho com parceiros, porque eu faço sempre as estruturas de letra, né? E o lado compositor eu levei muitos anos. Quando diziam o compositor Luiz Coronel, eu ficava encabulado, parecia que eu estava mentindo, que eu era o impostor, que não era eu. Mas a partir do momento que a Fafá resolveu gravar os 10 Cantos de Leontina, um trabalho soberano com orquestra sinfônica, eu digo, vou assumir a posição, sou compositor também, né? Sou compositor também. E quando é que surgiu a literatura na sua vida? Assim, foi aqui em Bagé, a literatura como leitor? Criança eu já escrevia. Aos 7 anos eu escrevi versos para as pernas da professora. Eu estava no Colégio das Freiras e escrevi. As pernas da professora são ternas e eternas as pernas da professora. E o Ruidini pegou, irmão da Magda, e levou correndo para a professora. E eu pensei que ia ser expulso. E ela me convidou para o aniversário dela. Eu era uma mocinha, eu ia ter 18, 19 anos, e eu era um gurizinho de 7 anos. E eu me lembro que nesse aniversário me deram um merengue, uma fatia de bolo com merengue cor-de-rosa. Eu digo, olha, eu vou seguir escrevendo esse negócio da merengue cor-de-rosa, vai valer a pena, né? E nunca parei de escrever, sempre, poemas. E fui aprendendo o ofício, né? E aprendendo. E é uma disciplina. Eu, quando vou viajar, a primeira coisa que eu faço é botar dentro da mala um livro de poesia. Caso contrário, eu perco o time, o ritmo, a graça do poema, né? Bagé, uma rua começa em minha infância e termina em meu coração. Nessa rua vi Verônica secando o rosto de Jesus e bicicletas engalanadas saudando a Semana da Pátria. À porta do conservatório descobri a graça das bailarinas. Em frente ao clube comercial, as orquestras portenhas modelaram para sempre os acordes de meu coração. Na Praça Silveira Martins, minhas velhas tias, a imaginação e a memória tricotam as longas mangas do tempo. E lá onde a rua se estreita, numa casa muito branca, dormem cobertos de mármore e silêncio pessoas que eu muito amei. Isso é Bagé. Isso é Bagé. Esse é o meu poema para Bagé, né? E qual era a sua influência, assim? Quem é que lhe incentivava a ler, a escrever? As minhas irmãs, a Maria Amélia gostava de poesia, a Wanda gostava muito de poesia, a Yara já era mais ligada a artes plásticas. Eu me lembro, menino, eu tenho uma dívida com o conservatório daqui de Bagé. Eu ia ao conservatório onde eu via recitais de Carlos Drummond, eu ia recitar Manuel de Bandeira, eu era menino de 10, 12 anos e via esses recitais. O Fausto Cunha declamava, e já havia uma comunidade cultural como hoje se inquietando. Eu muito cedo, a minha dívida ao conservatório é muito grande. Ali foram as primeiras impressões sobre arte. E o Teatro do Auxiliadora, onde tem uma cena engraçadíssima. Era um duelo entre Lúcifer e o Arcanjo Gabriel. O Lúcifer vestido de vermelho com bigode de Salvador Dalí e uma espada.
e o arcanjo Gabriel com um longo manto azul. Era um guri bonito, os olhos azuis, e os dois duelavam, faziam duelo. E quando o Lúcifer era ferido pelo arcanjo Gabriel, ele caía, o arcanjo Gabriel botava a espada no peito dele e nós entrávamos cantando aleluia, aleluia. Bom, na hora do duelo, o Lúcifer era um grande ator e o arcanjo Gabriel era um panaca. E o arcanjo Gabriel cai no buraco do ponto. E entra o diretor descendo e fecha a cortina, tira o arcanjo Gabriel do poço e bota ele vitorioso sobre o Lúcifer com a espada no peito e a multidão dando gargalhada. E nós entramos cantando aquela aleluia, que era um carnaval. Né? Então, as minhas experiências de artista foram graciosas. Aos 8 anos, mais ou menos, eu fui na Variedade G4. Eu não me lembro se era Checo Figueiró, Tacherce Figueiró, quem conduziu o programa na Variedade G4. E eu fui, primeira vez, eu fui dançar um tango com a capa de um violoncelo. Dancei um tango com a capa do violoncelo e ganhei um retrato do Zorro e o maço de cigarro Hudson. Na saída, os guris disseram, me dá o retrato do Zorro, e eu atirei ele para cima. Né? E no outro fim de semana eu resolvi ser cantor. E me apresentei. Devia ter 1,20 m, né? E ele, quem que vai cantar, guri? Eu. Cabocla, teu olhar tá me dizendo que você tá me querendo. E o Magá, eu acho que era esse o nome, puxou um pistão de vara e disse assim, vamos de qualquer jeito que esse guri não tem tom. Eu levei 20 anos sem cantar nem Louvando Maria. Fazia letra de música, musicava, o pessoal tocava uma melodia, eu botava letra. Somente hoje eu consegui cantar, depois de velhinho. Comecei, então, as minhas experiências de arte foram aqui em Bagé, de teatro, Bagé sempre teve uma vida cultural muito acesa, isso é seu patrimônio, né? E eu prezo que os governos do município, que a senhora secretária de Cultura, façam voar esse instinto maravilhoso às artes que tem a cidade de Bagé. Aqui estão os compositores do Rio Grande do Sul, Ayrton Pimentel, eu, meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, compositor gaúcho, Jerônimo Jardim, que teve toda a sua vida aqui, grande compositor, né? Purpurina, músicas com Elis. Ou seja, Bagé tem uma bênção sobre as mentes de seus filhos e muitos saem depoentes sobre a vida. E como que era o seu acesso assim, aos livros, principalmente aos livros, né? Uma vez o Carlos Zappa deu risada que eu sabia declamar Camões em espanhol. Porque aqui em casa havia uma coleção de livros em espanhol, e eu li o que estava na minha frente, bula de remédio, guia telefônico. Eu sempre fui um grande leitor, né? Então eu sempre li. Aos 11 anos eu fiz uma redação super fantasiosa. Em Piratini tinha borboletas de tudo que é cor, que voavam na volta da minha casa, onde eu parava lá com a minha mãe, a dona Melinha do Posto, né? E o tio Peri passou a mão, era professor de português, o tio Peri passou a mão na minha cabeça e disse, esse guri vai ser poeta. Eu não sabia o que era a palavra poeta. E ele previu que esse seria o meu destino, né? E houve uma pesquisa feita pela Associação dos Municípios Gaúchos e dos poetas vivos, deu disparada a preferência para mim, mas não é pela qualidade. É que eu tenho, por exemplo, o Correio do Povo há 20 anos, todas as semanas. Então isso dá um up, né? Dá uma continuidade. Tem grandes poetas do Rio Grande do Sul. E como foi a sua ida para Porto Alegre? Foi para estudar? Qual foi a motivação? Para estudar Direito, em Pelotas. Em seguida eu me mudo para Porto Alegre, tirava Direito e Filosofia. Muito trabalho, né? Morando na casa estudante, vendia polígrafo na porta dos cursos pré-vestibular. Olha a Idade Média, olha o Renascimento. Eu lia os livros, sublinhava, depois ia para o mimeógrafo. E um dia, quando eu tinha 19 anos, desceu o professor Ripoll e disse, guri, o professor viajou, tu não quer conversar lá com a turma? Subi, fiquei 12 anos lecionando História. Ah, foi assim que começou? Nossa, que legal. Depois estive na magistratura durante 5 anos. Voltei para a publicidade. Dizem que a propaganda que eu criei balizou grande parte da propaganda brasileira,
foram os comerciais do Zafari, cheio de poesia, né? Um cara que cria um comercial com a frase: somos um anjo de uma só asa, somente abraçados podemos voar. Então, eu atualmente já estou em outras histórias que eu estou buscando na literatura. Acho que a propaganda tem uma recusa a ver a literatura e a arte e acha que o mundo se resolve dentro das agências. Não, tem que viajar para a cultura universal, para Shakespeare, para o que houver. Essa frase que eu disse era do século XVI e foi uma campanha do Zafari maravilhosa, né? Esse ano eu estou pensando numa campanha baseada num conto do Kafka, para te ver. Então, acho que a publicidade não precisa ser burra, não precisa ser chata. A publicidade pode ser empolgante, emocionante, cativante, instrutiva. E essa é a minha história na publicidade. Sempre me recusei à propaganda pobre de espírito, à propaganda chata. E é isso que fez a minha agência ser uma agência das maiores hoje do Rio Grande do Sul. E o que levou o senhor a escolher essas profissões, né? Eu fui para a propaganda porque eu tinha largado a magistratura, estava chutando latinha de cerveja, não sabia o que fazer da vida. Me convidaram para ir para uma de redação e dentro de um mês eu já era um redator. Já acontecia meu texto, né? Me lembro que eu criei uma campanha para Varilux, que era lente de contato, né? Calcinha de vidro para a menina dos olhos. Foi aquela surpresa, né? Então comecei a criar textos com muito humor, né? Depois a propaganda do Zafari com muita poesia. E aí hoje eu sou diretor dessa agência, junto com meus sócios, e que também assumiram muito mais a criação que eu. Eu fiquei muito mais ligado à literatura. E o direito ficou no passado? O direito ficou no passado, mas de tudo resta um pouco. Resta um rato no fundo do navio. Né? As coisas permanecem em nós. Eu diria que já fui coroinha, professor, magistrado, publicitário, como é que eu vou dizer, esse cara que faz palestra, palestrante, mas eu acho que no fundo o que eu sempre fui poeta, né? Poeta. Sempre Quando morreu o tio Djalma, o Dr. Telmo Candiota passou a mão na minha cabeça e disse: Deus te deu a bênção da poesia. A poesia tem sido... Eu poderia ser um homem riquíssimo se quisesse me envolver só em negócios. Não dei bola para nada disso. A poesia era mais importante que isso. A minha consagração à poesia, se hoje eu faço uma poesia... Sucessor do Mário Quintana, né? Correio do Povo, há 20 anos, lugar que o Mário Quintana escrevia, uma responsabilidade, né? Então, se hoje a minha poesia chega às pessoas, devo a uma consagração a ela, né? E ela me acompanha, me salva nos momentos que eu estou angustiado, e ninguém está livre de angústias, né? Ninguém é saltitante como pipocas, as pessoas são reais, são verdadeiras, né? São panos impregnados de vida, não é? Então, a poesia sempre vem me salvar. Eu posso estar dentro de uma aflição, me levanto de madrugada, porque surgiu uma imagem que me agrada. Não ficarei preso à coleira do tempo. Eu tenho todas as idades que eu já tive. Houve um tempo em que o amor e o desejo não se cumprimentavam. O amor com seus poemas e o desejo estilhaçando travesseiros. Isso é a poesia, a forma quase que dramática de dizer as coisas, né? Eu estou citando assim textos mais recentes, né? E o senhor, quando é que... Senhor, é o muro de Berlim que te deixa longe de mim. Eu não consigo chamar de tu. É o cabelo branco, o primeiro fio de cabelo branco já é um convite ao epitáfio. Bom, e tu, então, quando que tu tirou o que tu escrevia da gaveta e resolveu publicizar? Esse negócio de sair da gaveta e sair do armário é meio complicado, né? Eu acho que quando eu escrevi os Cantos de Leontine, eu saí do armário, né? Porque são 20 poemas dramaticamente femininos. A cerimônia do adeus eu guardo sob vestido e entrego às águas do rio, meu suspiro e meu gemido. O homem de Bagé não come mel, come abelha. E eu escrevo um troço tão feminino como esse. A colina de meu ventre agora se fez montanha, a vida que me aninha, por onde eu for me acompanha. Estenderei no aramado alvos coeiros e alvas fronhas, para que pense que minha casa
pousam garças e cegonhas. Quer dizer, eu estava grávido quando escrevi isso, né? Não é? Mas o cromossomo X influencia, né? Né? Na personalidade. Então, eu vou te dizer que... Qual é a pergunta que tu me fez? Quando é que tu quando tu tirou da gaveta os teus escritos? Não foi muito cedo, não. E o meu primeiro livro tirou o prêmio no MIC, do Ministério da Cultura, o prêmio de poesia. Isso me estimulou muito. O segundo livro eu não gostei, comprei a edição escondida de vergonha. E quando fui ver no armário, os livros estavam todos já estragados, bolorados, aí já não prestavam o mesmo. E qual foi o primeiro livro? Foi o Mundaréu, o Prêmio Nacional de Poesia. Né? Depois foi o Pensamentos Azuis, que tinha coisas lindas do Wilson Afonso, que deveria eu ter respeitado, mas eu entrei em medo. Coisa de amador, né? Eu acho que todo amador tem esse medo do seu livro, né? E em que ano foi isso? 73, 72. Então a música veio antes, a Sim. composição. Eu já estava compondo em 71. E o que despertou assim, não, essa poesia pode ser musicada, pode entrar no festival, como é que foi esse despertar? Quando eu escrevi a letra, eu já tinha ganho um festival com o Leopoldo Racier, primeiro festival da RBS de música regional, eu tinha ganho com o Haroldo Mazzi e o Leopoldo Racier cantando uma música, Areia Branca da Praia, Chão Moreno da Campanha, Onde a Espuma se banha, não me lembro mais. Tá? Já tinha feito. Depois vieram a Califórnia e eu fiz a letra do Gaudêncio. O Marco Aurélio disse, eu não entendi muito essa letra, mas gostei. Aí nós chegamos lá e entre vaias e aplausos nós estávamos mexendo na estrutura modernizante da música do Rio Grande do Sul, criando uma narrativa não sequencial, mas uma narrativa em que juntava impressões, aquilo que Freud dizia, a memória não é sequencial, a memória é feita de impressões. O primeiro cara a fazer uma grande música não sequencial no Rio Grande do Sul, para mim, foi Paulo Rucher, Os Homens de Preto Vêm Vindo Cantando. Né? E Gaudêncio foi um impacto, vaias e aplausos, porque ela não narra nada, ela vai, a lua tira o alvo, e as estrelas bala, vem minuano e eu me salvo, no aconchego do meu pala, totalmente fracionadas as impressões, né? E depois o Corda de Espinho também, já vestiu de noivos, galho, fazia letras que quebravam a narrativa, que para aquela época eram extremamente renovadoras. E permanece até hoje, não tem um ano que não são gravados por corais. Eu tenho mais de 35 gravações de cada uma dessas músicas. Né? E tu ofereceu assim, olha, eu tenho uma poesia aqui, eu já conhecia, como é que... O Marco Aurélio tocava, eu gostava de ver ele tocar e cantar, dei a letra para ele e depois a música. E hoje eu tenho 35 parceiros que estão no livro, que se chama Memoráveis Parcerias. Em outubro vai ser lançada a Fafá, deve ser lançada no Teatro Bourbon de Porto Alegre, ia ser no Teatro São Pedro, houve um problema com a Lei Rouanet, e eu vou convidar a Bagé inteiro, botar ônibus para ir assistir. Vai ser no Teatro Bourbon, Fafá de Belém, 10 cantos de Leontina, Orquestra Sinfônica da Unicinos, Renato Borghetti, mais um ballet Vera Bublitz, a minha sobrinha vai dançar também, a Francesca. Né? Então tem a Comédia Gaúcha esse ano, que eu conto. A Comédia Gaúcha é um tratado de causos gaúchos, e aqui eu quero fazer o elogio a um mestre da linguagem regional, que é o Abeiro. Juca Abeiro escreveu um livro primoroso, que eu leio de joelho, maravilhoso. Né? E a Comédia Gaúcha é histórias que me contam de Bagé, do interior, e montou-se com atores e diretores uma comédia que vai estrear, né? Verbas altíssimas, atores profissionais, nós já estamos de saída, já tem 3 contratos de apresentação, e segundo consta vai vir a Bagé, a Comédia Gaúcha. Toda a história se passa entre Bagé e Aceguá. Né? É o seu Agapito, que é o Oscar Schmidt, a dona Verdacina, e o nome Verdacina eu tirei aqui de casa, era o nome de uma doméstica, a dona Verdacina. É a Fernanda Carvalho Leite, o seu Ataxerxes, que eu me lembrei do Ataxerxes Figueiró, que era um radialista, o Ataxerxes é o Elton Saldanha, o Elton entra cantando uma música minha, e a Fernanda diz assim, mas canta mal esse seu Ataxerxes e pensa que é um Elton Saldanha. Então a peça é engraçada, é brincalhona, né? Me encanta escrever sobre humor. Eu termino no ano que vem, é um projeto de livro do ano que vem, o dia que o Major Alarico virou estátua, também uma história que eu vi contar aqui, e termina a Comédia Gaúcha nos seus 5 volumes. A minha paixão na vida
esse ano fui à Academia Brasileira de Letras lançar o dicionário o Carlos Nejar, que é o 14º dicionário. Em cada dicionário trabalham 62 pessoas. Tá? Cada dicionário desse é um investimento altíssimo, com um ano inteiro de trabalho na obra completa de grandes autores. Será feito o dicionário Virginia Woolf esse ano que vem Victor Hugo, no outro ano a minha obra, que o Zafari pediu que eu fizesse. Eu achava que era um pouco Carlos Magno, de colocar a própria coroa na própria cabeça, mas quando ele pediu, eu me senti liberto para fazer. Eu vou ficar muito feliz de ver esse dicionário. E eu acho que eu sou frasista, né? Esse dia eu fui a uma exposição de pintura e eu disse: no chafariz os pintores lavam o rosto da aurora. Eu disse depois aqui no Museu da Gravura, essa frase é uma frase que eu acho cheia de metáforas sobre a arte dos pintores. Né? Porque tudo é uma coisa só. Se tu quer ser um bom poeta, tu vai ter que gostar de pintura, vai ter que gostar de cinema, vai ter que gostar de ballet, porque tudo é um envolvimento com a arte. Né? E tu tens uma rotina de escrita? Não, tenho uma rotina de leitura. E é muito interessante, a criação de propaganda se dá quando eu sento no computador, a propaganda literária se dá caminhando. Eu caminho no parque ao meio-dia, Parque da Redenção, e caminhando eu escrevo muito, seleciono as metáforas para depois ir para a hora que eu escrevo, eu organizo elas dentro de uma geometria. A minha poesia não é narrativa, assim, ela é como aquele poema que Ulisses Bagé, é feita de impressões, né? Meu verso me agrada, às vezes vira cambota para mim, né? E como que é escrever para o público infantil, né? Porque é uma linguagem diferente. Maravilhoso, maravilhoso. O porco espinho anda farto de ouvir da mãe as dores do parto. A Santo Pé teve uma ideia, vou dar um show de sapateado. Chegou o dia, teve um impacto com o preço de 50 pares de sapato. Quando escreve para criança tem que brincar, tem que ser a tua própria criança, não é? Uma princesa do Nilo fez amor com um crocodilo. Ninguém sabe se ela gostou, porque ele a engoliu depois daquilo. Não acho que é um versinho infantil. E como que tu percebeu que tu podia escrever para esse público, que é um público mais Porque específico? eu escrevi o primeiro livro, Avifauna, só sobre os bichos, e ganhou o prêmio no México, em 1992. Eu não vou parar. O primeiro livro infantil ganhou um prêmio no México, o prêmio Otávio Paz, Revista Plural. Eu não vou parar mais, né? Eu gostei. E aí, agora, o ano passado foi Don Quixote, eu fiz uma versão infantil do Don Quixote, e a embaixada da Espanha gostou tanto do livro, mandou fazer uma edição em português e espanhol. Então as coisas andam, a nave vai, a nave vai, né? E tinha alguma criança que te inspirava? Eu. Quando escreveu primeiro? Eu. Tu mesmo. A criança era eu mesmo, a criança era eu. Eu libertava a criança. Existe, como eu te disse, existe uma criança dentro de mim que às vezes corre à minha volta e eu quase tropeço nela. Né? Não é? Agora há pouco tu falaste dos dicionários, né, que são os dicionários literários. Como que surgiu assim, né? Como que surgiu essa de ter um dicionário para cada autor? Teve Machado de Assis, né? Eu achei assim que como as palavras comparecem na obra dos autores. Vamos dizer Machado de Assis, povo. O que diz o Machado de Assis? O povo, da sua essência, é bom. As nossas elites é que são torpes e burlescas. Vamos dizer, por exemplo, a palavra fato. Vai lá no dicionário Guimarães Rosa. Tudo é um mistério, inclusive os fatos. Poder. Vai lá no dicionário Shakespeare. Quando um poder chega à beira do abismo, melhor que suicide do que esperar ser empurrado. Júlio César. Não é? Parece para o Brasil essa frase. Não? E como é que foi conhecer tanto? Porque no momento que se analisa dessa forma, imagino que tu tivesse conhecido muito mais aqueles autores que tu já conhecia do que tu lias, né? Como é que foi esse processo? Eu tenho uma equipe trabalhando, eu não poderia fazer isso sozinho, né? Principalmente o que menos eu li dos dicionários foi Virginia Woolf, porque esse ano eu fiquei dentro de uma turbulência muito grande de peças de teatro, de agência, de aniversário. Meu aniversário foi mais de 100 pessoas na minha casa, a Yarinha estava lá, tinha gente chorando que não ia ter comida, não ia ter colher, não ia ter garfo, não ia ter garfo, não ia ter colher. Não, eu digo, festa é bom quando é assim. Festa para ser boa
Não pode ser festa de advogado, não pode ser festa de músico, não pode ser festa de protético. Tem que ser festa que reúne todas as faunas. Aí fica alegre. Porque festa de profissão fica muito narcísica. Parece que todo mundo quer se mostrar. Jornalista quer mostrar que é melhor jornalista, e etc, etc, etc e tal. Então as minhas festas são assim, essa bagunça que vai todo mundo. Grandes empresários, gente pobre, gente rica, músicos, cantores, declamadores, escritores. Eles vão indo. É uma coisa engraçada, vão chegando tudo na minha casa no meu aniversário. Hoje tu tens mais 70 livros publicados, né? É. Qual é a preferência? Tem algum que seja mais especial, que seja o filho preferido deles? Eu vou dizer a frase do Picasso, né? Qual é a melhor fase de sua pintura? A próxima. Não, eu acho assim que tem um livro meu que foi o mais dolorido, que foi da cerimônia do adeus, quando eu fui reprovado como marido. Então, Baile de Máscara é um dos livros mais orgânicos, assim, com poesia, mais dilacerados, em que o sofrimento vira poesia, né? Em que o adeus vira poesia, vamos chamar assim. Mas eu acho que às vezes eu olho, releio um pouquinho, não leio, não sou um leitor de mim mesmo, mas acho que alguns poemas se impõem. Tem, por exemplo, esse poema que hoje sai no Correio do Povo, Canção do Amigo, né? É um poema que já muita gente sabe, muita gente conhece. E tu não faz as coisas para ouvir eco, tu não vai para cima do vale para que a montanha responda a teu grito. Tu faz porque aquilo era preciso dizer aquilo, porque aquilo é tu expressando a ti mesmo dentro da tua maneira de estar no mundo, da tua maneira de sentir o mundo, da tua maneira de expressar o mundo. Mas ninguém tem filho para guardar no escuro. Existe uma frase de Emily Dickinson que me agrada muito. Não gostaria que o sucesso perturbasse a minha paz, mas também não gostaria que minha obra ficasse desconhecida. Então eu acho que eu estou dentro desse teorema, desse texto da Emily Dickinson. Eu gosto que as coisas minhas caminhem, né? Mas também não fico desesperado por isso, né? Não é isso que vai me dizer que valeu a pena. Valeu a pena uma pessoa que diz que ama o teu poema, que leu, que lhe fez bem, que se reconheceu. Aí sim. Né? Essa que é a experiência valiosa de escrever. E acho que Bagé pode se orgulhar dos seus escritores, pode se orgulhar dos seus pintores, que Bagé tem uma alma estética, uma alma artística vigorosa e que o poder deve respeitar essa grandeza da alma bagiense. Como que tu lidas com a inspiração, assim, né? Ela sempre está presente. Ela é inquietante. Teu pé parece um limpador de para-brisa, né? Pode ser uma noite fria de inverno, se me vem uma metáfora que eu acho interessante, eu pulo da cama, eu vou lá, escrevo para não perder, não é? Muitos acidentes de automóvel, eu vi escrevendo de automóvel, quando vê tem um outro carro na esquina, ou eu subo na calçada, né? Basta dizer que eu nem dirijo mais, eu mando dirigirem por mim, porque estou sempre escrevendo, né? E o contrário já aconteceu, de ter um travamento e não conseguir? Não. Não? Eu nunca tive interregno criativo, não. E é aquele teorema que eu estava dizendo do Valmor Chagas, né? Não fique cativo do seu truque. Siga sempre criando, se renovando. Senão tu fica fazendo, como igual os atores da Globo, vários atores de novela são sempre iguais. Estão sempre iguais, fazendo o papel de si mesmo. Tá? Um ator tem que ser como Alec Guinness. Alec Guinness trabalha 12 papéis num filme. No fim do filme vai uma carruagem, o cara diz, quem sabe aquela carruagem é o Alec Guinness. Né? O cara é tão versátil que ele era. Né? Não é? Acho que essa procura. Aqui tem um poema que eu falo sobre a morte. Eu vou botar meu coração na cauda de uma Pandora. Não, eu tenho um poema que eu escrevi inédito sobre a morte. Quando eu morrer, minhas cinzas, poder jogar ao mar. Onda após onda, as ondas do mar virão me buscar. E um menino, erguendo um castelo de areia, há de edificar. Eu serei rei, serei príncipe, até que as ondas do mar me venham derrubar. Na intimidade dos caracóis,
minhas cinzas hão de restar. E eu ouvirei o assovio do vento e o canto das sereias nas noites de luar. Não é? É a poesia sobre a morte. E torna a morte bonita. Torna a morte, busca uma essência da fragilidade da vida e da poesia do último resíduo de ti, que é tuas cinzas. E mesmo elas poderão ser poetificadas, não é? E eu penso na morte como forma de engrandecer a vida. Sobre a morte eu tenho muita curiosidade, mas nenhuma urgência. Não é? Mas eu queria que tu nos contasse um segredo. Bom. Como que faz para ter tanta memória? Olha que eu brinco, eu digo que o problema da velhice são 3. Primeiro é a falta de memória, os outros 2 me esqueci. Mas Deus me deu uma memória bastante organizada e tudo que eu leio eu guardo. Mas meu senso geográfico é das galinhas saindo do ninho, eu nunca sei onde estou. Nada em vão. Tudo tem um preço. Meu senso geográfico é uma tragédia, é um horror. Bom, tu já falaste um pouquinho, mas queria que tu contasse para nós quais são os próximos planos literários. Pois é, agora saiu o livro 80 poemas essa noite, quero que seja um livro bastante bonito. A poesia do Luís Coronel em Madrid, Salamanca, quando os jovens declamaram em espanhol meus poemas, traduziram para o espanhol. Sai, meu grande plano é ver meu dicionário da minha obra, que vai ser um trabalho bonito, né? E quero ver se engato uma nova ideia, que eu estou agora sem uma nova ideia aqui. Eu preciso de uma nova ideia porque eu não gosto de escrever uma letra. Por exemplo, Leontina são 10 letras sobre Leontina, Retirantes do Sul são 16 letras, Alto de Natal Contemporâneo são 16 letras. Eu não gosto eu gosto de ter a concepção e depois me multiplicar dentro dessa concepção. Senão eu fico fabricante de guisado, né? Eu quero ser fabricante de touro bravo, né? Não é? Coisas com corpo mais inteiro, né? Então eu estou louco que me aconteça uma nova concepção. Agora eu sou muito convidado para escrever muito livro. Agora me convidaram para escrever um livro sobre o roteiro dos vinhos. Eu escrevi um livro sobre a culinária gaúcha, os sabores de uma grande história. Eu escrevi um livro sobre o retrato da terra, sobre a diferença cultural no mundo. Né? Então, toda hora está vindo convites de novos e novos. Esse livro, Amar o Mar, é um livro maravilhoso, assim como concepção. São 28 poemas meus sobre o mar e há para cada poema ilustrações de fotografias de grandes fotógrafos sobre o mar e textos de grandes escritores. Termina com a frase Cecília de Mello Anderson: ó mar, quando eu morrer, voltarei às praias para pedir perdão por cada instante que estive longe de ti. Que lindo isso, meu Deus. Então, o que falta para mim é respeitar o meu vagabundo. Eu não tenho respeito pelo meu... Não dou chance para ele, né? Mas tenho uma vontade grande de pegar assim, passar uns 10 dias numa praia, não fazendo coisa nenhuma, só andar e andar ante as ondas verdes do mar. Né? De todos os prazeres que tive, só esse vou contemplar. Andar e andar e andar ante as ondas verdes do mar. Não é? Eu amo muito o mar, eu sinto muita falta do mar. Eu murcho ficando muito tempo sem sol. Né? Isso é perceptível na tua obra, né? Porque os poemas seguidamente falam do mar, da água. O Carlos Nejar fez uma crítica muito boa à minha poesia, que me honra muito. Ele diz assim: a poesia de Luís Coronel, um domingo ensolarado. Quer dizer, não é aquela poesia para cabrunhar ninguém, para deixar por baixo, viver não vale a pena, não. Ela tem essa vida. Eu me lembro do primeiro poema que eu fiz, que saiu no Correio do Povo: desfilo entre hortaliças e legumes, cores e odores disputam-me, detenho-me ante poéticas batatas, pensando amores atravesso jardins despencados, vidas sem vitaminas, quero minhas esperanças cor de abacate. Né? Quer dizer, essa coisa de brincar com as palavras, brincar com as coisas. Ou seja, eu acho que apesar da idade vetusta e arcaica,
mantenho uma alma muito crianceira. Bom, então para finalizar a nossa entrevista, né, gostaria que tu desse uma sugestão, uma dica de leitura para os nossos telespectadores. Bom, os livros mais importantes que eu li. Sobre religião, eu aconselho que leia O Zelota, que é Jesus Cristo, quem foi esse homem. Quando as pessoas dizem que nós vivemos a civilização da imagem, eu me lembro que uma frase muda a história do mundo. Jesus Cristo disse: aos olhos de meu Pai todos os homens são iguais, e o Império Romano catimbum caiu. Uma frase derrubou um império. O Zelota, sobre religião. Um livro que mais me batizou foi O Arco e a Lira, do Otávio Paz, sobre a história da cultura. A obra poética do Drummond, eu acho essencial. Ele é cotidiano. Hoje eu estava vindo para cá, uma chuva enorme, eu me lembrei do Drummond. A chuva me irritava até que um dia eu descobri que a chuva era Maria. Maria que chovia e cada pingo de Maria ensopava meu domingo. Choveu tanto Maria em minha casa que o mar se fez, o lago não sei, só sei que nele me afoguei e Deus enérgico e prudente diz: não chora mais por Maria, e parou de chover. Não é? Não é? Então, são coisas importantes, os poetas, os romancistas, o Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, Grande Sertão Veredas, o livro do Ju Cabeiro, aí, por favor, Bagé tinha que haver um decreto da prefeitura proibindo não ler o livro do Ju Cabeiro, 20 túmulos, né? É um livro maravilhoso, um livro que eu recomendo, né? Ele foi o Papo Literário, o mês passado, acho que foi com o João Bosco Cabeiro, justamente sobre esse livro. O livro é muito bom. A metáfora do cara juntando pedaços de mármore, do marmoreiro juntando, é coisa que acontece pouco, né? Eu disse, que pena que eu não li esse livro antes, para quando fui escrever a peça, o Comédia Gaúcha, não ter convidado para trabalhar comigo. Mas se a Comédia Gaúcha for continuar, eu vou convidar para ele trabalhar comigo. Vou. Então, aconselho também o livro do Juca. E se eu tenho de ser os livros todos que eu tenho na beira da minha cabeceira, porque eu leio muitos livros ao mesmo tempo, né? Eu não leio um, eu leio vários livros. Acho que Machado de Assis tem um conto. Esse livro da Câmara vai valer a pena eu contar essa história. No Largo da Carioca, anuncia-se um novo ministro. A casa fica com gente pendurada no lustre saindo pelo ladrão, todos tomando vermú em homenagem ao novo ministro. Aí chega um personagem inesperado e disse: o ministro é a 100 metros abaixo. O nomeado foi a 100 metros abaixo. Vamos todos para a casa do outro. O homem ficou sozinho em casa. Essa metáfora do poder que faz essa glorificação efêmera dos poderosos, né? Hoje são... Então, como tu tem que ter essa visão, né? Do que é verdadeiro, do que é efêmero, né? O efêmero, o trivial, o mentiroso, né? E o que é verdadeiro. Em arte, o homem gosta de futebol porque no futebol se mente menos. Craque é craque, perna de pau é perna de pau. O Brasil perdeu porque lhe faltou uma virtude, a humildade. Os jogadores da Alemanha chegavam de avião como passageiros e carregaram a sua mala. Aqui nós tudo era. A crônica esportiva, os locutores eram seres predestinados, ungidos pelos deuses que iam lá apenas buscar um troféu que lhe estava destinado. Deu no que deu. Deu no que deu. Não é? Essa crônica criando semideuses de chuteira é um desastre. As coisas têm que ser carregadas com leveza, com humanidade, com humildade, com dedicação. Eu vi falando do craque, que considerado o melhor craque da Copa, o cara do país dele disse: anda de ônibus, né? Não tem nenhum carro deslumbrante, né? É um homem igual a nós. Né? Acho isso que está nos faltando. Né? O poder de nós começa a se engalanar de glórias, de coisas. Esse ano eu fui convidado a ser candidato a senador. Né? E eu não
A minha filha disse que botar uma corrente na porta. Né? Houve uma indicação, havendo indicação para a Academia Brasileira. Eu gostaria muito, seria um gaúcho, mas esse ritual de eu ir na casa de cada um, bater, eu vim cá pedir seu voto, não é que eu não tenho humildade para fazer isso, eu não acho digno. Ou tu é reconhecido pelo teu trabalho, ou não é reconhecido pelo teu trabalho. Essa romaria pedinte, e o que acontece? Aí nascem os novos acadêmicos, e dia vi um novo acadêmico dar uma entrevista de 1 hora, não teve uma frase literária. Ele era tão só um bacharel, um advogado. Devia ir para a academia de direito, mas não para a academia de letras. Letra é para escritor, para quem tem obra. Vamos dizer assim, se eu fosse para a academia, não sou melhor, nem pior do que 1000 candidatos maravilhosos que o Brasil tem, mas não chegaria de mãos vazias, chegaria com uma obra, não é? Então eu fui lá na academia, chamei o Nejar para perto de mim e disse assim, Nejar, a academia é um Rolls Royce sem gasolina. Está faltando força do escrever. Olha a opinião dos acadêmicos sobre o Brasil. O que eles estão escrevendo sobre o Brasil? Vamos fazer um livro sobre o Brasil hoje, com a opinião dos acadêmicos. Se eu estivesse lá, era isso que eu estava fazendo. Porque há também em mim um agitador cultural. Graças a Deus. E o criativo, né? Está sempre criando, né? Ideias, né? Eu acho que isso é muito bom. Não bato palmas para mim nem me vaio. Sou um homem entre os homens, vivendo as angústias e as esperanças do seu tempo. Que quando escolheu entre os seus ofícios escrever, achou-se na condição de poder ser um depoente sobre a vida. Muito obrigada. Posso dar um beijo? Claro. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, na verdade por ter permitido que a gente também participasse do teu aniversário. Olha. Muito obrigada. E o Papo Literário encerra aqui. Nós voltamos no próximo domingo a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.